E aqui, nesse pensamento de psiquiátrico, onde nós estamos batendo um papo aqui sobre suicídio, né? Suicídio não vem daqui, ele vem de longe. Nós falamos aqui de Sócrates, de Aristóteles, nós falamos de Pitágoras, né? Aí, o corpo, né? Aquele corpo que era flagelado. Então, mas tinha esse tipo de situação, Nogueira? Tinha, a pessoa atentava contra a vida, morria. E sobrava-se o corpo, objeto material. O objeto jurídico já foi a vida da pessoa humana. E o objeto material sobrava, e aí eles faziam atrocidades com o corpo. O corpo já não existe mais nada, né, pessoal? O corpo ali é apenas a carne que está ali, onde a pessoa vai enterrar, o respeito pelo corpo, né? Vai enterrar e a vida que segue. Então, eles faziam atrocidades. Então, assim, em muitos países, os corpos dos suicidas eram enterrados durante a noite e em encruzilhadas. Montes de pedra eram descarregados na encruzilhada em que a pessoa que se matou foi enterrada. Além disso, costumava-se cravar uma estaca no coração do suicida, né? Do suicida epilético, lunáticos e suicidas não eram lavados. Então havia muita situação que fazia com o corpo, aquela matéria, aquele objeto material que a gente pode pegar, né? Então, o suicida, suicidou, não lava seu corpo. Aí era tratado, enterrado na ala dos bandidos, né? Enterra-se, não, suicidou, o castigo dele é enterrar na ala dos bandidos, dos ladrões, enterrava-se na ala dos bandidos, dos ladrões. Conforme o autor, na França, o corpo de quem tirava a própria vida era arrastado pelas ruas e depois pendurado em forcas. Além disso, a lei francesa do século XVII, em 1600, exigia que se jogasse o corpo do suicida no esgoto ou na lixeira da cidade. Olha só, né? O corpo do suicida, joga-se o corpo do suicida, ele tirou a própria vida, então joga-se na lixeira, né? Joga-se no esgoto. Não havia-se um respeito por aquilo, né? Por quê? Porque não tinha um conhecimento científico ou um conhecimento empírico, né? Para falar do suicida ou do suicídio, para que nós pudéssemos, naquelas épocas primórdias lá, estudar isso aí. Por isso que vem a ciência, né, pessoal? A ciência vem para que nós possamos estudar a pessoa, não como ela é, mas como nós devemos ser. Então, assim, quando você estuda, né, o ser, aí nós estamos falando de biologia, né? Estamos falando de biologia, estudos específicos, física, né, matemática, né? Nós estamos falando disso. Quando você estuda o ser humano, né? O ser humano. Mas vamos estudar o ser humano como ele é? Não. Como o ser humano deve ser. Como o ser humano tudo bom? Deve se comportar. Um amigo passou ali, pessoal. Meus vídeos são assim, são todos cheios de interrupções. Isso aqui não tem problema. Fica tranquilo. Então o ser vai ser. Nós vamos estudar como ele deve ser. E isso nós não trouxemos isso aí de uma forma rápida. Isso vem de longe, né? Vem as pessoas estudando. Então, tinha esse estudo com suicídio? Não havia estudos, né, do suicídio. Mas nós tínhamos pessoas que eram ali, já estavam imaginando para fazer esse estudo. Então, aqui, se nós vermos aqui, as situações em que pega-se o corpo, joga-se fora. Ele está possuído. Então, está possuído, tirou a própria vida, está tentando contra a própria vida. Aí vem, né, Durkheim, Karl Marx, né, e vamos estudando aí para que nós possamos ter um pensamento diferente. Mas agora nós vamos pensar diferente. Isso nós estamos no século XVII, né? Século XVII, eras primórdias, lá 1600, 1700, né? 1600, 1700, mais ou menos aí. E aí, como que acontecia com o suicida na Alemanha? Então, na Alemanha, os corpos eram postos em barris que deslizavam para o rio de forma que não conseguissem voltar à sua cidade natal.
Tem fundamento colocar um corpo dentro de um barril, jogar no rio, para que esse rio leve embora, para que esse suicida não volte. Cravar uma estaca no peito do suicida, né, para que vampiro, né, o pensamento é vampiro, né, mas não tínhamos estudo científico. Então, se nós não temos conhecimento, tudo que é desconhecido é um pouco complicado para a humanidade, né. Aí nós estamos no século XVII ainda, né. Aqui tem mais, forma que não conseguisse voltar para suas cidades. Na Alemanha, na Noruega, os cadáveres dos suicidas deveriam ser enterrados junto aos demais criminosos na floresta ou jogados na maré. No século XVII houve mudanças nos padrões relativos aos suicidas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Veja, Inglaterra e Estados Unidos são países antigos, né, que já vêm com um estudo diferenciado sobre essas situações. Então havia estudiosos lá que faziam estudos maiores, né, para tentar chegar ao que nós temos hoje, né? Um em cada 10 vereditos de suicídio foi classificado non corpus mentis, né? Em latim, non corpus mentis. Então, descobriu-se aí que o suicídio era de mente não sã. Então, non corpus mentis, né? Non corpus mentis. Então, a mente não está sã. Então descobre-se nesse momento aí, do século XVII para frente, que a mente do indivíduo não está sã. Não está sã por quê? Porque psicologicamente ele está abalado por alguma coisa, né? Ele está abalado por algum sistema, ele está abalado por alguma coisa que aconteceu em épocas primórdias, ou em épocas passadas, ou na infância desse indivíduo, psicologicamente falando. Aí começa a se estudar ele, né? Ou seja, como decorrente da insanidade, por volta de 1800, de todos os casos de suicídios eram vistos da mesma forma, como ato insano. Porém, apesar de considerado como insanidade, nos dois países, entre 1961, na Inglaterra e no país de Gales, o suicídio era considerado crime, e na Islândia até 1993. Então, até 1993 na Islândia o suicídio era considerado crime. Agora, pensa comigo, como eu vou aplicar, né, uma sanção, nenhum criminoso suicida? Qual é a sanção que eu vou aplicar? Se nós temos a maior sanção dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, não. Pena de morte nós temos lá, não. Quando a pessoa, constitucionalmente falando, no Brasil tem pena de morte? Tem. Aonde? Quando a pessoa deserda, né? Então tá lá na Constituição, isso aí eu não me recordo agora qual inciso que é do artigo 5º. Está lá na Constituição. Quando a pessoa deserda, tem pena de morte. Qual é a maior pena para que a pessoa deserde? Morte. Qual é a maior pena para a pessoa que cometeu o suicídio? Ele tirou a própria vida, ele atentou contra a sua própria existência, né? Ele atentou contra o seu objeto jurídico, vida, atentou contra o seu objeto material, corpo, né? Atentou contra tudo isso. Então, qual é a maior pena, né? Então, o suicídio. Então, Ribeiro diz assim, em 2004, observa-se que o suicídio suscitou ao longo da história uma combinação de fatores: agressão contra o ambiente, necessidade de vigência a contínuo. O autor ressalta que questões de ordem política e econômica, como no caso dos escravos, né? Então, assim, Durkheim, ele fala do que o soldado podia tirar a própria vida? Não. Por quê? Em épocas antigas. Porque senão o inimigo ficava sabendo e ele enfraquecia o exército. O escravo podia tirar a própria vida, atentar contra a sua própria vida? Era proibido. Não. Por quê? Porque senão ele ia trazer um prejuízo, né? Um prejuízo para quem? Para os senhores de escravo. Então, vamos supor, o cara tem 1000 escravos, 500 cometeu suicídio, era um prejuízo para ele. Então, os escravos eram proibidos de atentar contra a sua própria vida. Eu vou passar para o próximo vídeo, que esse aqui está longo.